Olá, hoje vamos falar de dicas para você não cair na malha fina do imposto de renda. No caso do imposto de renda à pessoa física, a declaração de imposto de renda é uma declaração também chamada de ajuste. Uma declaração em que você calcula o imposto devido e compara com o recolhimento que houve ao longo do ano. Para isso também você considera deduções que você pode utilizar na declaração de imposto de renda, tanto no modelo simplificado, desconto simplificado, quanto no modelo completo, as deduções que são permitidas. Para você evitar a malha fina, entenda que há algumas informações que são muito importantes e eu até diria prioritárias no preenchimento da sua declaração. A primeira delas é com relação aos rendimentos tributáveis. Os mais famosos são o rendimento do trabalho, sendo ele assalariado ou não assalariado, portanto autônomo, o rendimento do seu trabalho é um rendimento tributável. Outro ponto também é com relação às despesas que você teve e que podem ser abatidas na declaração de imposto de renda, como, por exemplo, as despesas médicas, despesas de construção, quem serão seus dependentes, se você recolheu seguridade social, se teve previdência privada do tipo PGBL, etc. Ou seja, também é importante você verificar as despesas que podem ser abatidas. E, finalmente, o imposto que foi recolhido sobre aquele rendimento tributável. E aí, o imposto de renda na fonte, ou o carnê-leão que você recolheu. Eu diria que essas informações são importantíssimas, porque essas informações elas fazem exatamente com que o cálculo do imposto de renda devido final seja calculado pela declaração de imposto de renda. Para que você não erre, portanto, você pode recorrer à declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida ela ajuda bastante porque ela já traz informações de fontes pagadoras que estão já com a Receita Federal. A Receita Federal, portanto, ela divide com o contribuinte as informações que ela já recebeu. E com isso, potencialmente, você evita erros, inclusive de digitação. Mas note que é da responsabilidade do contribuinte esta revisão. Você precisa verificar as informações que foram trazidas através da pré-preenchida e verificar se fazem sentido, se estão faltando algumas informações. Você quer ver um exemplo? Muitas das vezes você vai observar que alguns reembolsos de plano de saúde, por exemplo, não vieram pré-preenchidos. Portanto, você precisa incluir este valor. Se você verificar que estão faltando informações, você precisa incluí-las. Ou seja, a declaração pré-preenchida pode te ajudar, e ela vai te ajudar, mas ela não é o caminho final para você entregar a sua declaração de imposto de renda. Você precisa revisar a sua declaração inteira para verificar se alguma dessas informações que eu falei ela está incompleta ou está adicionada incorretamente. E nesse caso você precisa ajustar e tirar ou acrescentar a informação que não estiver condizente. Outros detalhes importantes com relação à malha fina são: verifique se o seu fluxo de caixa ele está adequado, ou seja, verifique se os rendimentos que você teve ao longo do ano justificam, por exemplo, a evolução que você teve em bens e direitos, considerando também que você teve despesas, com recolhimento de impostos, despesas com as despesas dedutíveis na declaração com seus dependentes e consigo também, etc. Ou seja, considerando tudo que você recebeu, menos os gastos que você teve ao longo do ano e mais a evolução do seu patrimônio, ou seja, de bens e direitos, verifique se o saldo é positivo. Se esse fluxo de caixa estiver negativo, volte à declaração de imposto de renda, porque algo não está batendo e isso pode te levar a uma malha fina. Outro ponto importante é com relação à inclusão dos dependentes. Lembre-se que uma vez incluindo os dependentes, você também precisa incluir rendimentos que esse dependente tenha tido. Portanto, muitas vezes a malha fina acontece porque você inclui um dependente que poderia ser seu dependente, mas se esquece de incluir rendimentos tributáveis que esse dependente teve ao longo do ano. E com relação a isso, pode não ser interessante eventualmente você ter aquele dependente na sua declaração de imposto de renda. Outro ponto de atenção é com relação à inclusão dos rendimentos referentes às fontes pagadoras nas fichas adequadas. Ou seja, por exemplo, os rendimentos de bancos muitas vezes eles são isentos ou sujeitos à tributação exclusiva. Esses rendimentos seguem fichas específicas, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou, por exemplo, rendimentos isentos, não tributários. Você colocar esses rendimentos na ficha de rendimentos tributáveis recebidos por pessoa jurídica vai te gerar um recolhimento, eventualmente, de imposto não devido e você, inclusive, pode ser levado a uma malha fina.
Ou seja, a declaração pré-preenchida nesse ponto pode te ajudar muito, assim como também verificar nos informes de rendimentos das fontes pagadoras exatamente em que blocos de natureza de rendimento estão cada um dos rendimentos que você está colocando na declaração. Ou seja, cuidado na hora de transportar para as fichas de declaração aqueles rendimentos das fontes pagadoras. Com relação às doações recebidas, é importante saber que você não vai pagar imposto na esfera federal, ou seja, na declaração de imposto de renda é uma declaração em esfera federal, você não tem imposto de renda. Existe imposto de renda potencial estadual, mas na declaração não. Porém, é super importante você incluir estes rendimentos porque muitas vezes eles vão te dar suporte financeiro para a evolução patrimonial que você teve. Ou seja, esquecer um rendimento isento, por exemplo, esquecer de incluir um FGTS pode te levar a uma malha fina se você utilizou o FGTS para aquisição de um bem, como por exemplo a casa própria. Ou seja, você tem a aquisição da casa própria, mas o suporte financeiro que veio pelo rendimento do FGTS não foi colocado. Então tome cuidado também ao incluir os rendimentos isentos e não tributáveis para compor o suporte na sua renda desse ano. Um exemplo, por exemplo, é se você recebe uma doação, um carro, por exemplo, de um parente e você esquece de declarar a doação efetivamente. Ou seja, vai aparecer na sua declaração de bens e direitos um automóvel e você pode não ter o suporte financeiro para aquisição desse automóvel, que na verdade veio através de uma doação, por exemplo, de um parente seu. Portanto, é importante você sempre pensar nas contrapartidas. Ou seja, se você tem um ingresso de um automóvel e esse ingresso foi suportado por uma doação, não deixe de colocar um rendimento isento referente à doação. Muito obrigado e até a próxima.